E quando nos sentimos nestas circunstâncias e estamos identificados com estes pensamentos, nós tentamos nos modificar, tentamos eventualmente buscar uma outra maneira de ser, mas somos sempre lançados ao mesmo lugar de sofrimento e de inadequação. Perplexos, vamos buscar ajuda e frequentemente acabamos nos medicamentos, medicamentos para depressão, medicamentos para ansiedade, medicamentos para dormir, para acordar, enfim, uma vida de dependência. E na medida em que fazemos isso, mais e mais sofremos, porque o nosso cérebro vai como que desaprendendo a produzir as substâncias que nós tanto necessitamos. Diante deste quadro, qual é a solução? O que podemos ou devemos fazer? O autoconhecimento, através da autorreflexão, de uma forma metódica, de uma forma guiada, é um elemento que se faz fundamental para que nós obtenhamos êxito em identificar padrões de pensamentos, padrões de sentimentos, padrões de comportamentos, todos eles estão atrelados. Os pensamentos geram descargas neuroquímicas, essas descargas neuroquímicas sinalizam sentimentos, esses sentimentos provocam emoções, essas emoções são registradas em nosso corpo, porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e as emoções são a linguagem do corpo. Então, através da autorreflexão, nós podemos progressivamente observar a nós mesmos, observar os nossos pensamentos. Ao observarmos os nossos pensamentos, nós conseguimos um distanciamento que tende a ser progressivo na medida em que nos exercitemos, para que nós percebamos que nós não somos aqueles pensamentos, e que possamos investigar de onde vêm estes pensamentos. Estes pensamentos, estes padrões, eles limitam a minha ação no mundo? Veja, quando eu falo investigar estes pensamentos, eu não estou dizendo que nós tenhamos que nos debruçar sobre o passado, numa investigação sem fim sobre a nossa infância, convencionalmente utilizada na maioria dos processos psicoterapêuticos. Não, eu quero dizer investigar os nossos pensamentos no presente. Quais são os pensamentos, quais são as crenças que ocorrem à minha mente diariamente, frequentemente? E ao observar estas crenças e estes padrões, então eu vou trabalhar para substituí-los, porque assim como esses padrões de pensamentos e de sentimentos foram criados através da afirmação ao longo dos anos, lembremos que um pensamento repetido inúmeras vezes se torna uma crença. E essa crença pode ser uma crença limitante, uma crença empoderadora. E as crenças limitantes estão na proporção de 8:1, tendo-se em vista os estudos que mensuram quantas vezes durante o nosso processo educativo nós recebemos um sim, uma atitude favorável que nos incentiva e quantas vezes nós recebemos um não, que nos restringe, que nos limita. Então, da mesma forma, através das visualizações, das afirmações positivas, repetidas progressivamente, nós vamos instaurando novas redes neurais, instaurando novas crenças. Porque as situações em que nós vivemos na infância e em nossa trajetória de vida, que foi repetida e assim armazenada em nosso cérebro como crenças, também podem ser alteradas no presente, porque na medida em que nós visualizamos, que nós imaginamos situações onde somos bem-sucedidos, onde nos sentimos felizes,
e as complementamos com afirmações empoderadoras sobre nós mesmos, como o cérebro não distingue entre os eventos reais e os eventos imaginados, ele reage da mesma forma, ou seja, ele forma redes neurais e o cérebro se organiza em torno dessas visualizações, dessas situações imaginadas ou destas afirmações. Ele se organiza e, na medida em que nós vamos repetindo este processo, vamos ensaiando mentalmente essas imagens, nós vamos criando novas redes neurais que criam novas crenças em nós. Ora, este processo é libertador, porque na medida em que nós possamos entender que, identificando as crenças limitantes que estão atuando em nossa vida e nos propusermos a alterá-las, não através de nos opormos a elas, não através de ficarmos pesquisando detalhes sobre essas crenças, mas através da criação de novas, chegará o momento em que estas novas construções neurais irão prevalecer.